irmãs e meus irmãos, eu sou a Maria Inês de Lima Mertler, secretária da Comissão do Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Diocese de São José dos Campos. Falaremos sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica, sobre a proposta de um projeto ecumênico de evangelização, muito importante. Desde os anos 80, o projeto ecumênico de evangelização era sonhado, e a sua concretização é um sinal de esperança almejado por pessoas que nos antecederam na caminhada ecumênica. Esse sonho ele foi realizado no ano 2000, representando uma das experiências mais valiosas de missão evangelizadora em nosso país. Essa experiência aprofundou a compreensão de que tanto a missão como a evangelização, elas devem ser orientadas para o que é essencial na fé em Jesus Cristo, ou seja, crer em sua palavra, acolher seus mandamentos e, a partir daí, trabalhar para a superação das desigualdades, também das violências e do exclusivismo das identidades confessionais. Essa experiência, ela se sobressaiu e tornou-se um marco da caminhada ecumênica brasileira. É importante a gente lembrar que as igrejas membros, as que fazem parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do CONIC, elaboram em conjunto todo o material das campanhas da Fraternidade Ecumênicas. Então, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. A campanha da Fraternidade Ecumênica, ela está aberta também a outras igrejas cristãs e todas as pessoas de boa vontade que queiram participar. Então, no ano 2000, nós tivemos a primeira campanha da Fraternidade Ecumênica. E a de 2000 se inspirou nas muitas expectativas e reflexões motivadas pela virada do milênio. E o tema do ano 2000 foi Dignidade Humana e Paz e o lema Novo Milênio Sem Exclusões. O objetivo geral foi unir as igrejas cristãs no testemunho comum da promoção de uma vida digna para todos, na denúncia das ameaças à dignidade humana e no anúncio do Evangelho da Paz. Então, a sua proposta foi o compromisso com esse resgate da dignidade humana ferida nos porões da vida, à luz do sol e nos bastidores da política. É a nossa própria dignidade que está em jogo quando outras pessoas são humilhadas, por ações diretas contra elas ou pelas consequências das estruturas injustas que continuamos sustentando, infelizmente, em nossa sociedade. Então, essa campanha do ano 2000, ela gerou muitos frutos, e um deles foi a primeira jornada ecumênica realizada em Mendes, no Rio de Janeiro. E um outro fruto foi a campanha pelo Jubileu do ano 2000, promovida pela Rede Jubileu Sul, articulada com a campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano 2000. Aí, em 2005, veio a próxima, dando continuidade a esse propósito. Então, em 2005, o tema e o lema da campanha que as igrejas do CONIC promoveram foram Solidariedade e Paz como tema e o lema Felizes os que promovem a paz. E o objetivo geral foi unir as igrejas cristãs e pessoas de boa vontade na superação da violência, promovendo a solidariedade e a construção de uma cultura de paz. O crescimento da violência, o terrorismo e as guerras frustravam as esperanças de um milênio de paz. A solidariedade, expressão viva da fraternidade que deve unir todos os humanos, foi proposta como a solução cristã e verdadeiramente humana. A atitude que deve inspirar as nossas ações individuais e coletivas a ser força que apaga a violência e traz a paz. Essa campanha, ela nos ensinou que evangelizar é assumir o compromisso concreto com a paz.
Em um país como o Brasil, historicamente marcado pela violência, a campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano de 2005 deu uma importante contribuição para a campanha do desarmamento. Várias comunidades abriram as portas para o recolhimento de armas de fogo. Relembramos que não foi uma experiência sem conflitos. Nem todas as pessoas eram favoráveis ao desarmamento. Foi necessário enfrentar pressões e campanhas contrárias por parte da indústria de armas. A opção pelo Evangelho exige que se assuma a cultura da paz, mesmo que as consequências dessa opção forem as críticas, as perseguições e as incompreensões. Então, as igrejas participantes, elas foram firmes em sua profecia e no anúncio de que as pessoas batizadas são chamadas a ser promotoras de paz. Essa campanha de 2005, ecumênica, foi um exemplo de que a coerência com a Boa Nova pode se tornar um sinal de contradição. Como as campanhas da Fraternidade Ecumênicas acontecem de 5 em 5 anos, em 2010 nós tivemos a nossa terceira. E embora a palavra paz não apareça desta vez no tema e no lema dessa campanha, ela continua como horizonte amplo e profundo da reflexão e da ação. Nós sabemos que a paz ela é ilusória quando o interesse econômico sacrifica pessoas, cria desigualdades inaceitáveis e acaba sendo um ídolo que governa a vida da sociedade. Nesse espírito, foram pensados o tema desta nova campanha da Fraternidade Ecumênica, de 2010. Então, o tema foi Economia e Vida e o lema Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, baseado no Evangelho de Mateus. O objetivo geral foi colaborar na promoção de uma economia a serviço da vida, fundamentada no ideal da cultura da paz, a partir do esforço conjunto das igrejas cristãs e de pessoas de boa vontade, para que todos contribuam na construção do bem comum em vista de uma sociedade sem exclusão. E essa campanha de 2010, ela chamou atenção para a idolatria do dinheiro, denunciada por Jesus. Teologias que pregam a prosperidade como se fosse o objetivo da fé, que fortalecem a ideologia neoliberal, que qualificam a pobreza como castigo de Deus ou falta de fé, foram denunciadas como teologias a serviço de um ídolo. Então, essa campanha da Fraternidade Ecumênica de 2010 lembrou-nos que a economia faz parte da vida humana, mas ela precisa estar voltada para o bem comum. A economia deve ser um meio que permita aos seres humanos viverem com qualidade de vida. Para tanto, é necessário que todas as pessoas tenham acesso ao trabalho, à moradia, à educação, à saúde e ao lazer. Sempre que um sistema econômico afirma que o lucro é mais importante do que a vida, comete-se um pecado, pois se coloca a riqueza no lugar de Deus, que é vida e amor. O tema dessa campanha nos desafiou a refletir e a conversar sobre aquilo que é desconfortável para nós e expõe nossas fraquezas. Com essa campanha, nós conseguimos fortalecer as inúmeras redes de economia popular e solidária, né? Em seguida, nós tivemos a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016. E nesta campanha, além das igrejas, uniram-se os organismos ecumênicos, a Aliança Batista do Brasil, o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, o CESEP, e a Visão Mundial. E a outra novidade é que essa quarta campanha foi internacional, porque o Misericórdia, Organização dos Bispos Católicos Alemães para a Cooperação e o Desenvolvimento, integrou-se também nesse mutirão da campanha de 2016. O tema foi Casa Comum, nossa responsabilidade. E o lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca, baseado em Amós. O objetivo geral foi assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenharmos-nos, à luz da fé, por políticas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro de nossa casa comum. A campanha de 2016, ecumênica, contribuiu para denunciar o escândalo da ausência de saneamento básico em nosso país. Ele está ausente nos bairros periféricos, como nós sabemos, e em alguns condomínios de alto padrão, o esgoto é escoado para as praias e rios, poluindo as águas, impedindo a pesca e provocando doenças.
nós assumimos que tanto o saneamento básico quanto o acesso à água potável de qualidade são direitos humanos fundamentais. Por isso, eles não podem ser privatizados, né? O sopro do Espírito Santo fortaleceu essa campanha com duas alegrias. A primeira foi a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que denunciou com força profética a ganância destrutiva da economia de mercado e apresentou como alternativas o cuidado com a casa comum, a cultura do bem viver e o respeito aos direitos da natureza. Essas perspectivas são ensinadas e vividas pelos povos tradicionais da América Latina. A segunda alegria, né, que essa campanha nos trouxe, veio do tema da celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, em 2017. Ele nos lembrou que a casa comum, a natureza e as pessoas não estão à venda. Portanto, a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016 contribuiu para o fortalecimento do movimento ecumênico e também para a campanha contra a privatização do saneamento básico. E no ano de 2018, o movimento ecumênico participou do Fórum Alternativo Mundial da Água, realizado na cidade de Brasília, outro ganho proveniente da campanha. Nesse fórum, o movimento ecumênico organizou a tenda interreligiosa, que promoveu debates diários sobre o compromisso das tradições de fé com o cuidado da nossa casa comum. Então, como a gente pode ver, de 2000 a 2016, as campanhas da Fraternidade Ecumênicas marcaram profundamente a vida das igrejas que nelas se envolveram. Cada uma dessas campanhas sinaliza que o diálogo é o nosso melhor testemunho. A fé nos lembra que Cristo é a nossa paz e nos anima a prosseguir pelo caminho da unidade na diversidade. A boa nova do Evangelho nos une e acolhe nossas diferentes experiências de testemunho cristão. A escolha por testemunhar a fé em diversidade desafia-nos para realizar a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. A campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 será a quinta ecumênica. Além das igrejas membro do CONIC, a comissão dessa campanha de 2021 conta com a participação da Igreja Betesda como observadora e também com o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e à Educação Popular, o CESEP, como membro fraterno. A necessidade de uma reflexão sobre o tema do diálogo foi indicada por inúmeras pessoas e grupos que enviaram sugestões de tema para a campanha de 2021. Com esta campanha da Fraternidade Ecumênica, afirmamos que a fraternidade e o diálogo são compromissos de amor, porque Cristo fez uma unidade daquilo que era dividido. O tema, portanto, é fraternidade e diálogo, e o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade, baseado em Efésios. O objetivo geral é avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Agora, qual é o significado dessa confissão de fé em tempos tão incertos como este em que vivemos? Caracterizado por conflitos, violência, racismos, xenofobias e outras práticas de ódio. Como anunciar a boa nova de Jesus Cristo em períodos turbulentos como o atual? Padre Patrick relata que, inseridos num cenário marcado por polarizações, ódios, ausência de escuta, individualismos, imperialistas e indiferença, somos convidados a recuperar nossa capacidade de relação, nossa capacidade de tolerância, de amorosidade e fraternidade, edificar um novo humanismo alicerçado na ética cristã. Portanto, não podemos permanecer indiferentes a essa realidade que banaliza a vida, que gera conflitos, violências, discriminações e radicalizações. Refletindo sobre possíveis caminhos para o diálogo e a construção de pontes de amor e paz em lugar dos muros de ódio e que dividem, nós queremos explicitar os sinais da nova humanidade nascida em Cristo, que está presente entre nós. Sabemos que o Espírito de sabedoria age
e nos move para a paz. Existem muitas experiências na história da humanidade que demonstram que somos irmãos e irmãs que podem e devem viver em comunhão. Os textos da campanha da Fraternidade Ecumênica nos lembram que dialogar supõe a redescoberta do valor e da beleza do outro. Requer escuta, paciência, decisão, disposição. É um processo com ritmo próprio que visa a compreensão do outro. Por essa razão, no diálogo, não há vencedores e vencidos. Não há uma palavra que prevalece, mas palavras que desencadeiam processos de conhecimento. Isso não significa acolher como dogma a verdade do outro, mas sim respeitá-lo e com ele compartilhar o que compreendemos da vida, do mundo e de toda a teia de relações que nos envolve. Paz e bem a todos.